Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Você que está aqui ao vivo, você que está vendo a gravação. Muito bom estar aqui com vocês, né? Você em barba, mas é o mesmo professor, né? E a gente vai começar com a nossa aula de hoje. O... Eu pedi para vocês, né? Se vocês pudessem dar uma lida no capítulo, no resto do capítulo 1 da Epístola de João, da primeira carta de João, porque é um capítulo que é, ele vai trazer essa introdução ao pensamento da carta. Então, ele começa ali no versículo 1 ao 4, que foi o que a gente já viu. Então, na última aula, a gente viu sobre introdução, contexto histórico, autoria, contexto teológico, enfim, a gente viu um pouco disso daí. E a gente hoje vai continuar aquilo que a gente já havia iniciado, né? Então, iniciamos aí no capítulo 1, verso 1, fomos até o verso 4 e hoje nós vamos continuar. Então, só para a gente ter uma recapitulação, né, uma revisão do que a gente já viu, a gente viu que João está escrevendo no final do primeiro século, ali no ano 95 depois de Cristo, muito provavelmente de Éfeso, onde ele morava, depois de ter voltado do exílio lá da ilha de Patmos. João vai morrer em Éfeso, a tradição aponta para esse caminho, os escritos, né, da patrística vão por esse caminho, e também a gente tem essa questão da, do gnosticismo, né, que é aquela seita que vai começar e vai assolar a igreja muito mais forte um pouco depois, e é por isso que vai ter aquele concílio, né, como a gente chama de Nicéia, para tratar, vão vir os grandes hereges ali dessa primeira leva, Marcião, enfim, e outros, e a gente vai ter os grandes pais da igreja, né, os pais apostólicos, se levantando como arautos para defender a fé, e João começa isso lá, né? Paulo começa, João continua e aí vai. Então, de grupo apostólico, João é o último que vai fazer essa defesa, né? Depois ele vai morrer, não tem mais apóstolo, né? Dos 12, morreu todo mundo, né? João é o último. Então, ele vai fazer isso. Aí a gente vai ver que ele vai dizer que escreve essa carta, e eu coloquei isso como versículo-chave, e toda a carta de João vai girar em torno dessa mensagem. Eu escrevo essas coisas para que vocês tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E eu escrevo essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Então, João escreve a carta para que aqueles que a recebessem tivesse acesso à comunhão verdadeira. Comunhão verdadeira. A comunhão verdadeira não é ir para o culto do domingo, né? Orar a Deus e cantar louvores. Isso faz parte da comunhão verdadeira. A comunhão verdadeira nas epístolas de João, sobretudo nesta aqui de 1 João, é estar debaixo dos ensinos de Cristo. Alguém que anda segundo os ensinos de Jesus. Se você, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Ricardo está lá em São Paulo agora. Eu estou no Mato Grosso do Sul. E eu comungo, né, dos ensinos de Cristo. Ele também comunga dos ensinos de Cristo. Nós estamos na comunhão verdadeira, porque nós estamos na comunhão da doutrina de Cristo, no ensino de Cristo, que essa comunhão nos leva até os apóstolos, e a comunhão dos apóstolos é com o Pai e com o Filho. Então, estamos na comunhão verdadeira. É isso que ele vai dizer no versículo 4, né, do verso 1 ao 4, e ele vai entrar no versículo 5 com esse desdobramento, né? E aí vai dizer: a mensagem que dele ouvimos, dele quem? De Jesus, e anunciamos a vocês é esta. Qual foi a mensagem que Jesus anunciou e que João quer falar para os irmãos? Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Ou seja, ele está falando Deus, ele não tem essa comunhão, essa intimidade com as trevas. E veja, aqui, e aí a gente vai fazer a teologia da eletricidade, né? A teologia da luz, né? Isso vai girar, desdobrar para o nosso pensamento ocidental hoje, de que uma coisa escura é ruim e uma coisa
iluminado. Nossa, né? Olha como essa pessoa é iluminada. Essa pessoa tem uma luz, uma coisa, né? Uma coisa. Então, da onde que vem esse pensamento de que luz é bom e que treva é ruim, né? Então, já vem daqui, do pensamento bíblico, né? Do pensamento antigo. Então, esse desdobramento que vai cair na gente hoje, né? Nossa, eu estou passando por uma fase escura na minha vida, né? Ou seja, uma fase ruim, né? Nossa, meus caminhos estão iluminados, está tudo dando certo. Então, é uma conotação que a luz vem, que luz é bom e treva é ruim. Então, João tem essa ideia, e ele vai dizer que isso, por exemplo, vai desdobrar, por exemplo, no negócio do Natal, por exemplo, né? O Natal vai ser no dia 24 por causa do solstício de inverno, né? Então, quando o sol passa a vencer as trevas e Jesus é chamado de sol e aquela coisa toda, né? Então, é o dia que Jesus nasceu, né? Digamos assim. Então, o pessoal vai fazendo essas comparações, e João vai dizer, a mensagem que a gente ouviu dele desde o início é que o Pai, Deus, é luz, né? Lembra, ele vai dizer numa outra carta, Paulo vai falar sobre isso, ele vai dizer, aquele que habita em luz inacessível, né? Que ninguém viu, aquele que ninguém consegue enxergar, aquele que está na luz perfeita é ele. Essa é a mensagem que a gente ouviu e que nele não tem treva nenhuma, não tem escuridão, porque onde tem luz não tem escuridão, né? É aquele argumento do Santo Agostinho, né? Quando ele vai falar sobre o mal no mundo, o problema do mal, né? Agostinho vai dizer, na verdade, o mal não existe. O que existe é a ausência de bem. Ele vai dividir entre mal moral e mal não moral. Ele vai dizer, o mal moral é culpa dos homens. O mal não moral é a ausência de Deus. Então ele resolve o problema do mal dizendo isso. É mais ou menos isso que João está dizendo. Deus é luz e não tem nenhuma treva nele. Porque onde tem luz não tem treva. Por menor que seja a luz, ela vence as trevas. Isso está em sintonia com o início do Evangelho, né? Ele disse: a vida estava nele e era a luz dos homens, né? E ele vai dizer que as trevas não prevaleceram contra ela, né? João capítulo 1. Então, se você, o texto diz assim, a vida estava nele e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, o nome dele era João. Então, veja, Jesus é essa luz. Deus é a luz. Ou seja, em Deus não tem pecado, em Deus não tem coisa errada, em Deus não tem sombra de dúvida, em Deus não tem uma coisa dúbia. Em Deus não tem esse tipo de, de impureza. Não tem em Deus. É isso que ele está falando. Deus é santo, é puro, é perfeito, é separado, é completo, é eterno. E nele não tem nada de treva. E por que ele está falando isso? Porque isso tem a ver com a comunhão verdadeira. Não tem como você dizer que está na comunhão verdadeira e você anda nas trevas. É isso que ele vai falar. Então ele dá esse primeiro pontapé, ele diz, olha, Deus é assim, e se você diz que anda com Deus, você tem que andar assim. É como você dizer que andou no meio da rua e tropeçou numa pedra, e aí a pessoa vai perguntar, né? Uma pedra do tamanho de 2 metros de comprimento e 1,5 metro de altura. A pessoa vai dizer assim, mas você estava no escuro? Você estava cego? Aconteceu alguma coisa? Porque como assim você tropeça numa pedra desse tamanho, né? Não é numa pedrinha pequena, é numa pedra do tamanho de um carro. Como é que você tropeça numa pedra desse tamanho? Você estava cego, estava no escuro, estava vendado. Essa é a conotação imediata. É isso que ele vai dizer. Ele vai dizer: se alguém diz que anda com Deus e Deus é luz e nele não há treva nenhuma, não tem como essa pessoa andar numa vida de treva, de escuridão. Porque Deus, se ele entra na escuridão, a escuridão some. Não é isso que o texto diz lá em João? A luz resplandeceu e as trevas não puderam prevalecer contra ela. O mundo estava caído, obscuro, perdido, sem luz. E Jesus Cristo vem ao mundo e resplandece nas trevas, e o inferno, Satanás, seus demônios, não prevaleceram contra Cristo. É isso que ele vai dizer. E aí a gente pode fazer um outro desdobramento ainda, que é o quê? Nós somos a luz do mundo, Jesus falou. Então, se Deus é luz, Jesus é luz, nós somos luz. Então, temos três textos
que estão falando sobre, por isso que eu brinquei, né? A teologia da eletricidade, né? A teologia da luz. Por quê? Porque o texto diz claro aqui, textualmente, Deus é luz. Deus é luz. Jesus é chamado de luz no Evangelho de João. Ele disse que ele é a luz do mundo e quem o segue não andará em treva. Ele falou isso, eu sou a luz do mundo. E ele disse, vocês são a luz do mundo. Então, essa coisa da luz tem a ver com Deus. Deus não se manifesta na escuridão, Deus se manifesta na luz, né? É isso que ele vai dizer. E aí o texto segue e diz: se dissermos, e é interessante esse texto, porque no texto grego tem duas palavras para si. Tem a palavrinha si, no sentido de duvidar, ou seja, se tu é homem mesmo, então come essa pimenta aqui. Aí ela vai lá, o machão, querer comer a pimenta. Esse é um tipo de si, é um si de duvidar, né, de colocar à prova, aquela coisa toda. Tem um si de, de que tem uma conotação mais de já que. Então, por exemplo, se Cado ele, sei lá, trabalha e ganha muito dinheiro, eu digo, olha, Cado, se tu ganha muito dinheiro mesmo, então é bom tu pagar a conta. Mas esse se não é um se de duvidar que ele ganha muito dinheiro, é um se de, ó, já que você ganha muito dinheiro, então pague a conta. Essa é a ideia, né? Esse se aqui é o se de duvidar, é o se de dizer assim, se é que você anda com Deus, você tem que viver desse jeito. Tem uma possibilidade daquilo acontecer ou não. E ele vai dizer, né? Se dissermos que mantemos comunhão com ele, por que comunhão? Porque ele acabou de falar de comunhão. Ele disse: eu estou escrevendo essa carta para que vocês tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Aí ele continua e diz: Deus é luz. Nele não tem treva nenhuma, de nenhuma espécie. Nem sombra de treva não tem. Nada, nem um tiquinho de treva não tem. O Senhor é luz 100%. Se você diz que anda com ele, que é o que ele usa a palavra aqui, se você diz que tem comunhão com ele, que é a palavra de João, essa palavrinha koinonia, né? Se você diz que tem comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ele está dizendo, não bate, o discurso com o que você faz não bate. Porque para você ter comunhão com Deus, você não pode andar em treva. Por quê? Porque Deus não tem treva nenhuma, porque ele é 100% luz. Então, se você diz que tem comunhão com Deus e anda na treva, você está mentindo e não pratica a verdade. Então, como isso aqui é uma receita para mim, para você e para que a gente use como exemplo para outros. Por exemplo, eu vi isso hoje, eu achei esse exemplo extraordinário e eu vou usar ele, né? Imagina que essa aula fosse presencial. A gente está aqui no presencial, todo mundo, eu numa sala de aula, com um quadro, uma lousa, um data show, alguma coisa assim, um notebook, tal, tal, e tem um monte de carteiras na frente, e aí a gente marca o horário para 7h30, né? E aí, das 7h30, 8 horas, 9 horas, daqui a pouco dá 10 horas, o horário de terminar a aula, eu chego, né? Meio corrido, meio ofegante, né? E digo, pessoal, desculpa o atraso, é que eu estava vindo ali e aí na hora que eu fui passar a rua, um caminhão me pegou de lado e ele me jogou, meu amigo. Saiu, me jogou, caí uns 8 quilômetros para frente. Eu tive que voltar andando porque não tinha Uber, meu celular caiu na estrada e eu tive que voltar andando. Só cheguei agora. Desculpe aí que, mas vamos pelo menos começar a aula aqui, né? O que que você vai dizer de mim? É possível isso acontecer? Não, não é possível isso acontecer. Deus é muito maior do que um caminhão. Não tem como alguém encontrar com Deus e sair do mesmo jeito. O cara que diz que encontrou Jesus e que conheceu Jesus e que foi transformado por Jesus e continua do mesmo jeito é mentiroso e não pratica a verdade. É isso que João está dizendo aqui. Se você diz que tem comunhão, e qual é a comunhão verdadeira?
que é com os apóstolos e com o Pai e com o Filho, que João está escrevendo para isso, os ensinos de Cristo. Você diz que tem comunhão verdadeira com Deus. Ele é luz, 100%. E você é treva, não tem como. É mentira. Deus não mente. Então só quem pode mentir é você. Você está mentindo e não pratica a verdade. Então, isso fica a lição para a gente, para a nossa vida, né? A nossa vida, a gente vai fazer a baliza. Olha, se Deus é luz, eu estou andando em treva, eu estou andando em mentira, eu estou andando em prostituição, eu estou andando em bebedeira, em orgia, em todo esse mundaréu de pecado, eu estou vivendo desse jeito. Então eu não. E João vai dizer mais para frente, ele vai dizer, nem o conheceu, nem conhece Deus. Ele fala, mas não conhece. Né? Tem aquela música de Zeca Pagodinho, eu acho, né? Você sabe o que é caviar, né? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar, né? Veja, eu conheço de vista, como João vai dizer. Eu ouvi falar de você, João 42. Eu ouvi do Senhor um tempo, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu te conheço de verdade. Quem diz que anda com Deus e vive nas trevas é mentiroso e não pratica a verdade. Isso é uma baliza para a gente conseguir julgar o irmão e a irmã. Eu não consigo julgar a intenção do coração de ninguém. Jesus fazia isso. Jesus dizia, eu vou fazer isso porque... Aí o texto diz, porque ele sabia que o coração deles assim, assim, assim. E a gente não consegue fazer isso. Então o que é que a gente faz? A gente julga as ações. Se tem um irmão, o cara é casado, mulher é casada, fica com outro cara, fica com outra mulher, trai esposo, marido, mente, alcoólatra, viciado, esse cara é cristão? Não, porque não tem como andar em comunhão com Deus e viver em treva. É o que João diz. Agora, tem o contrapartida. Qual que é o contrapartida? O outro si aqui da história. Qual que é o outro si da história? A gente pode ter comunhão com Deus de verdade. Qual que é a comunhão com Deus? Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus, seu Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Agora, se a gente sai desse caminho de treva, de escuridão, de distância de Deus, confessa o pecado diante de Deus. E confessar pecado aqui não é ir para um confessionário, né? Aquela coisa toda. Não, confessar o pecado é dizer, Deus, eu errei. Eu estou diante do Senhor arrependido. Eu queria pedir que o Senhor me perdoe. E se é pecar contra um irmão, pedir perdão a Deus e pedir perdão ao irmão. Se é pecar contra a igreja, uma comunidade, pedir perdão a Deus e pedir perdão aos irmãos, à comunidade, à igreja. Né? É ter essa postura de humildade e pedir perdão. Olha, eu errei, me desculpe, eu vou tentar não fazer mais. Eu estou arrependido. Se a gente faz isso, aí tem duas condições aqui: pedir perdão, errei, peço perdão. A segunda é mantemos comunhão uns com os outros. Continua nos ensinos de Cristo. Continua nas reuniões da igreja. Continua visitando os irmãos. Continua em leitura bíblica. Continua numa vida de oração. Continua tentando. Continua no caminho, nos ensinos de Cristo. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, Jesus nos limpa. O sangue de Cristo não só nos lavou no dia do Gólgota, no dia do Calvário, lá que ele foi crucificado, como nos lava todos os dias, se confessarmos os nossos pecados, mantemos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É extraordinário, porque esse sentimento é um sentimento de esperança, né? O sentimento de que nem tudo está perdido, né? Então a gente pode ter essa mensagem de dizer para o irmão, irmão, ou sei lá, Ricardo, Edson, sei lá quem, você está mentindo, você é mentiroso, você não está praticando a verdade, mas confesse os seus pecados, se arrependa do que você fez e continue no caminho que Deus te lava e Ele te chama para perto e Ele te restaura. Essa é a ideia de 1 João. Ele não está escrevendo esse texto aqui para pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Como, não, você vai fazer um evangelismo na rua e vai com isso. Não, esse texto é para a igreja, é para cristãos. É para alguém que já estava no caminho, mas que vive nesse caminho de pecado, de distância de Deus.
Ele vai dizer: não, volta, arrependa do que você fez, peça perdão a Deus, confesse o que você fez diante do Senhor, que Jesus Cristo vai te perdoar. Continua no caminho. Levanta a cabeça, bate a poeira e vamos para frente. Né? Então, essa é a ideia do texto. E aí ele continua e vai dizer, vai continuar o desdobramento disso. Né? Se dissermos, mais uma vez, sim, né? Que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Eu lembro uma vez eu fui fazer evangelismo e uma senhora, eu cheguei na casa de uma mulher, eu falei, olha, moça, você precisa se arrepender de seus pecados. Ela olhou para mim e falou assim, isso foi lá em João Pessoa, lá na Paraíba. Ela chegou para mim e falou assim, meu querido, sabe que eu, eu nem peco tanto, viu? Tu acredita? Eu nem peco muito. Eu falei, e é? Então eu tenho que sentar para aprender com a senhora, porque como que é a história, né? Me explica aí como que é esse negócio que você não peca muito. Aí ela falou, é sério, assim, eu sou uma pessoa tranquila, não faço mal a ninguém, já sou aposentada, né? Tenho minha vida tranquila. Meu marido, ele é falecido, eu nunca arrumei outro esposo, eu sempre foi meu único marido, né? Criei meus filhos, meus netos, estão tudo aí criados. Eu falei, legal. Aí eu abri os 10 mandamentos com ela e fui conversando com ela. Eu falei, olha, a baliza para a gente saber pelo menos o básico aqui é essas 10 regrinhas aqui. Eu não sei se a senhora já fez alguma coisa nesse sentido, né? Aí comecei a ler os 10 mandamentos para ela, né? Não terás outros deuses além de mim, né? Não farás imagem ou escultura. Aí tinha uma Maria bem grande na casa dela, né? Aí, não honra teu pai e tua mãe, etc, etc, etc. E aí eu fui conversando com ela e no final das contas ela olhou para mim e falou, olha, eu acho que eu peco um pouquinho mais do que eu achei que pecava, né? Eu falei, veja, é mais ou menos isso a ideia da lei, né? É mostrar para a gente o pecado. Paulo vai dizer isso lá em Romanos. Ele vai dizer: eu não saberia o que é o pecado se a lei não dissesse não cobiçarás. Ou seja, eu só sei o que é cobiça porque alguém me disse para eu não cobiçar. Então, eu falei com ela, né? E aí é isso que ele está dizendo. Se alguém diz que não peca, engana a si mesmo. A nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Jesus é a verdade. Ele disse, João 14,6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não está em alguém que é mentiroso. Não, definitivamente não está. Eu tenho uma pessoa muito próxima da minha família, que a pessoa mente, que é uma beleza. Ela fala mal da vida dos outros como ninguém. Ela tem se isso fosse dom do Espírito Santo, ela tinha igual Elias, né? Que Elias e Eliseu, ela tinha porção dobrada, né? Ela é fofoqueira, maldizente, é terrível. Sou muito próxima da minha família, assim, infelizmente a minha família eu amo, mas é complicada a situação lá. E veja, e ela diz que é cristã. Quando pergunto para ela, ela diz assim: Nossa, Jesus é tudo na minha vida. Mentira! É mentirosa, está se enganando. Se engana. Não. Quem é discípulo de Jesus não mente. Quem é discípulo de Jesus não rouba. Quem é discípulo de Jesus não fofoca, não fica falando mal da vida dos outros. Não fica inventando história. Não é desonesto. É mentira. É a mesma coisa que ele já falou antes, ele está dando outros detalhes. Ele falou: olha, se você diz isso e vive em treva, é mentiroso. Ele está dizendo: você se engana e a verdade não está em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados, de novo, né? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Jesus, eu ouvi isso em algum lugar, não me lembro onde, diz assim: ele tolera tudo, menos o hipócrita. Ele perdoou o mentiroso, ele perdoou o cara o ladrão, o cobrador de imposto, o Zaqueu, ele chamou Mateus para ser discípulo, que era publicano, ele chama todo tipo de gente, Paulo, que era um assassino, um perseguidor da igreja, ele perdoa todo mundo, menos o hipócrita. Né? Tiago está em sintonia com isso, ele vai dizer que Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. O hipócrita Deus não tolera, não. É melhor você não chegar perto dele. Ou você vai com o coração arrependido e humilde, pedindo que ele lhe restaure, ou você nem chega perto, porque ele não tolera hipocrisia. E ele vai dizer: se você anda por uma postura diferente, que é de confessar o pecado, ele
é fiel, ele é justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Agora, se dissermos que não cometemos pecado, aí João pega pesado. Essa semana no trabalho, eu trabalho em escolas, né? E eu tive um problema com os alunos. Eu não vou citar o que foi para não expor ninguém, mas o que mais ou menos aconteceu. Eu peguei uma situação, né? Eu consegui flagrar nas câmeras um aluno, uma aluna, na verdade, um grupo de alunas fazendo uma determinada situação. E aí eu cheguei e confrontei uma delas e ela disse que sim, que na verdade foram as outras que fizeram a coisa errada. Aí eu cheguei nas outras e perguntei. Elas disseram, não, foi ela, né? Então, foi um grupo de três meninas colocando a culpa em uma e a outra colocando a culpa nas três. Só que o que acontece? Eu, como uma pessoa que fiscaliza, eu pressionei, né, as outras três do grupo. Eu disse, ó, eu já sei o que aconteceu. Ou fala, ou eu vou prejudicar todo mundo. Eu vou ferrar vocês todas. Ou fala a verdade, ou todas vão se prejudicar. Aí ela pegou e falou, né? Tal, tal, tal. Aí uma colocou contra a outra, aquela coisa. Aí elas saíram da minha sala, passou uns 10, 15 minutos, voltou o grupo maior, né? Voltou o grupo e disse assim: Mas você falou que fulana disse isso da gente. Porque eu coloquei elas separadas, né? Então é como que eu estou falando em nome da outra e para outra eu estou falando em nome do grupo. Aí eu falei: Então, ou eu estou mentindo ou vocês estão mentindo. Então a gente senta todo mundo amanhã e conversa. Porque a gente vai ver quem está mentindo. Só tem uma, não tem duas verdades, só tem uma verdade. Ou eu estou falando a verdade ou vocês estão falando a verdade. Ou eu sou mentiroso ou vocês são mentirosos. É isso que João está dizendo. Se você diz que não peca, tem duas opções. Ou você é mentiroso ou Deus é mentiroso. Porque Deus está dizendo que você peca. E você está dizendo que não peca. Quem que está mentindo? É isso que ele está falando. Ele diz: se a gente diz que não comete pecado, fazemos dele mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Versículo 9, versículo 10. Então, assim, tem que ter muito cuidado quando a gente vai falar algumas coisas, porque a gente vai colocar em xeque algumas pessoas, né? Nesse caso aqui, a gente está diante de Deus. Então, eu não peco, não. Eu não peco. Então, Deus é mentiroso, é isso que você está dizendo? Ah, não, eu não falei isso, não. Falou. Porque Deus diz em sua palavra que você peca. E você está dizendo que não peca. Quem que está mentindo? Então, João termina o capítulo um com esse teor, né? Meio sério, meio forte, né? Meio pesado. Mas eu queria ouvir vocês um pouco, queria saber se tem algum comentário, alguma pergunta, alguma dúvida a respeito disso que a gente viu. Porque a gente vai entrar no capítulo 2 e o capítulo 2 é a continuação disso, né? Ele vai dizer, eu estou escrevendo isso para ninguém pecar, tá? Eu não estou dizendo para você pecar, eu estou escrevendo para você não pecar. Então ele vai começar o capítulo 2 desse jeito. Cara, Uma pergunta, essa parte, esse último versículo aí, tem a ver com com aquela questão que o pessoal coloca do proto-gnosticismo? Eles estavam achando que eles podiam fazer o que quisessem, que eles não estavam pecando. É esse o ponto? também, também, muito bom. Eles tinham isso, né, de que a carne fazia as coisas e não contaminava o espírito. Então, se eu faço o que eu quiser com a minha carne e meu espírito continua imaculado, então tá tudo bem. Então eles viviam. E essa, ó, isso é o típico coisa de Satanás mesmo, né? Se você pensa direitinho, o que que é? Toda religião é assim. Toda religião, toda filosofia de vida é assim. É você ir por um caminho que você inventa na sua cabeça e que você foge daquilo que Deus pede, daquilo que Deus ordena. Eles faziam isso. Eu quero viver uma vida de libertinagem. Vamos usar o exemplo aqui dos gregos, né? Lá em Éfeso, aqui onde João escreve, lá em Éfeso tem um templo de Ártemis. Ou melhor, tem a Afrodite, a deusa da fertilidade, a deusa do amor. Aí o cara quer viver numa vida de bacanal, de loucura, de libertinagem, de orgia. Aí o que que ele faz? Refreia seus sentimentos
né? E diz, não, Deus não quer isso. Não, ele cria a deusa do sexo, a deusa do amor, a deusa do... E aí diz que está fazendo sexo e transando loucamente, que está adorando a Deus. Então, essa religião desajustada, desenfreada, longe da vontade de Deus, é o que ele diz aqui, né? Então, o gnosticismo, né? Aquele pessoal, ele, como eu comentei na primeira aula, tem essa, não tem muita afeição natural e eles não estão muito preocupados com o que você faz com o corpo. Então, você pode fazer o que você quiser com o seu corpo, que não vai manchar seu espírito, porque o corpo e o espírito não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, tá tranquilo, vai lá, faz o que você quiser. E João vai dizer nada disso. Se você vive desse jeito, você é mentiroso. E a verdade não está em você. Então não dá para ser. Porque qual que era o ponto do gnosticismo real? Que é o ponto de todas as doutrinas diabólicas. Ele não, Satanás não quer que você saia da igreja e vá para um terreiro de macumba beber sangue. Eu não estou dizendo que religião afro faz isso, tá? Mas que vá para um terreiro, numa encruzilhada, tomar sangue e fazer despacho. Isso aí tá bom, né? Maravilhoso. Ele faz muito mais dano se você ficar dentro da igreja como um dissimulado, um mentiroso que assedia as irmãs da igreja, que vai para o púlpito falar besteira. Ele ganha muito mais com isso. Ele causa muito mais dano se você fizer isso. Então, em vez de puxar você, ele te engana dizendo que você está salvo. Né? Ele diz, não, continue, tá bom, né? Aquele meme que a gente postou. Isso, amostradinho, vai lá, né? A gente postou, o Cado postou esse vídeo. Ele ganha muito mais fazendo isso, né? Do que levar você para fora da comunidade cristã. Então, ele invade, era isso que esses caras diziam. Eles diziam que dava para ser cristão e viver desse jeito, dava para ser cristão e caminhar por esse caminho tortuoso aí de pecado, de não ter cuidado com o irmão, de dizer que tinha um conhecimento especial que os apóstolos não deixaram, de que Jesus era um vulto, que ele encarnou e desencarnou na cruz, aquela coisa toda. Então não é que eles descolam totalmente da fé, não. Ele pega um pouquinho da fé e vai mascarando, né? E vai fazendo bem bolado. Só que o convite de Jesus é conheça Jesus. Se você conhece Deus, você vai saber que não tem como caminhar desse jeito sendo Cristo. Então, sim, cara. Obrigado pelo comentário. Tem razão. Mais alguém tem algum comentário? Edson, Não, é o Edson. Tudo bem, né? Prazer em tudo bom, meu revê-los, querido? Boa revê-los noite. todos aí. Eu queria só, eu vou até a coragem de perguntar, porque assim, vai parecer assim que é uma pergunta um pouco infantil, mas eu queria entender um pouco assim, é guardar as proporções das coisas, né? Por exemplo, a gente sabe que não existe pecadinho nem pecadão, né? Mas também, por exemplo, eu vou contar um caso assim, por exemplo, eu comecei há um tempo atrás estar em muitos estudos, muitos, muitos, de segunda a domingo, e isso me causou um outro problema na minha casa, na minha família. Eu não vou dizer que causou um problema, mas por quê? Porque na minha casa sou somente eu convertido. Então, eu comecei a me ausentar, né? Então, isso me trouxe um peso grande, né? Me trouxe assim, pô, me ajudou a enxergar algumas coisas que, assim, eu não posso dizer se isso é um excesso que eu fiz, né? Porque a palavra diz que a nossa fé aumenta quanto mais a gente vive a palavra, né? Mas eu tive que fazer uma ponderação disso. Isso também me trouxe maturidade para eu saber selecionar, né? Esse é um comentário, né? Mas por que eu quero dizer isso? Por exemplo, se a gente... Então, aí eu diminuí isso, essa intensidade de estudos. Vamos dizer que eu estou fazendo um pouco mais seleção, um pouco mais de entendimento, fazendo com mais propriedade. Então, por exemplo, como que eu posso dizer, por exemplo, igual você colocou, pô, a pessoa continua indo no culto, é hipócrita, chega lá, ele assedia, ele faz um monte de coisa. E tem a pessoa que, como nós somos cristãos, a gente peca, né? E a gente dobra o joelho, né?
Então a gente vive um mundo, né, que a gente vive, não vive o mundo, mas a gente vive uma situação que é assim, poxa, em que situação eu me colocaria, em que eu posso pensar de mim mesmo, para eu não ser uma pessoa que, por exemplo, eu estou com menos intensidade, procuro selecionar mais e tento olhar para minha família, para ver o que eu posso fazer para que eles possam é, é, entender melhor esse caminho e um momento qualquer da vida Deus abriu o coração e então o que eu quero perguntar, por exemplo, ó, como é que a gente se enquadra? Se não existe pecadinho e pecadão, mas a pessoa que faz tudo isso de muito mal com relação a gente que tem os nossos pecados, porque assim, eu sei que nós como cristãos, a gente é pecador, né? Então, como que você, se você entender a minha pergunta, como é que a gente, por exemplo, se enquadra, né, numa condição como essa, se, por exemplo, não existe pecadinho e pecadão, eu sei que eu peco, eu sei que eu posso, será que isso nos torna confortáveis para poder entender que Jesus nos perdoaria sempre? Como é que você acha que dá para, se você entender essa condição, como que a gente pode, por exemplo, mantemos essa condição de ser assim, parece que é confortável, né? Porque de repente eu peco, mas eu sei que Jesus vai me perdoar, eu vou lá e oro. Isso é uma situação confortável ou isso é uma situação que, por exemplo, eu tenho consciência de que eu posso errar, mas daqui a pouco eu posso pedir perdão? Quer dizer, a gente sabe que Deus conhece cada coração, né? Se eu faço isso eu faço sem intenção, né? Mas se eu faço com intenção, aí eu estou sendo talvez igual aquele que assedia, né? Porque eu faço intencionalmente, porque é a mesma coisa a pessoa que fala assim, eu acho que depois eu faço 50 anos e Deus me perdoa. Aí eu me converto, coisa do tipo, né? Quer dizer assim, eu acho que eu compliquei um pouco, mas assim, essa é uma questão, né? Não sei se você entendeu, se depois a gente pode conversar, tranquilo. A outra é uma questão seguinte, 1 João, essa fase, o capítulo 1, ele tem muita conexão com o João, o Evangelho mesmo, né? Porque ele fala da palavra da vida e o verbo, né? Se relaciona muito bem aqui, né? É isso? Totalmente, né? Totalmente. Inclusive, esse é um argumento. Eu vou responder a tua segunda pergunta primeiro, para depois responder a primeira. Ok, É, ok. sim, tem um paralelo total, e esse é um argumento. Quando a gente vai por exemplo, quando a gente vai defender alguma coisa, a gente precisa de ter argumentos, né? Então, ó, esse argumento, assim, assim, assim. Por que que... Eu tô dizendo que eu te paguei o dinheiro, você está dizendo que não pagou. Não, ó, eu te paguei, eu te mandei foto, fulano viu, eu te mandei o comprovante, eu vou pegar o extrato do banco, assim, 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 puxa o extrato do seu banco. Ou seja, você levanta provas para comprovar aquilo que você está dizendo, certo? Quando a gente vai fazer isso, por exemplo, da autoria da carta de João, esse é um argumento. É o que a gente vai chamar de paralelo linguístico, o argumento linguístico, literário. A gente pega o argumento da data, a gente pega o argumento da história, a gente pega o argumento textual do próprio texto, dizer que é do apóstolo, no caso do presbítero, nas cartas de 2º e 3º João, né? Do fato de a gente saber que João foi como presbítero, como pastor, como bispo em Éfeso, no final da sua vida. Então a gente pega um pouco da história, um pouco do texto, um pouco, e aí junta tudo e aí a gente entende, a gente crê que foi João, porque todas as evidências apontam para isso. Esse é o argumento linguístico, porque a gente pega o texto e fala, olha, quem foi que escreveu aquele primeiro pedação grande lá, o Evangelho? Foi João, né? O discípulo amado, né? Que está tudo dentro do texto lá, né? Dentro do texto de João. E começa do mesmo jeito, né? Palavra da vida, né? A luz, lá diz que Jesus é luz, né? Diz que o que era no princípio, né? O que era no princípio que nós ouvimos, João diz, né? No princípio era a palavra, né? Então, ele não começa o evangelho como Marcos, por exemplo.
princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, né? Ou como Mateus, né? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Não, é diferente, né? Lucas escreve de outro jeito, parece que é a mesma pessoa que escreve. Então, esse é mais um argumento, né? O argumento linguístico literário, para a gente dizer, ó, faz sentido crer que é João. Diferente se você disser, não, quem escreveu isso aqui foi Paulo. Aí você vai ter que reunir um monte de argumento para dizer que isso aqui foi Paulo. Não vai, você não vai encontrar muito. Paulo nunca escreveu desse jeito, né? Então, assim, é bem diferente. Essa é a segunda pergunta é mais fácil de responder. Então, tá respondido. Agora, a primeira eu diria, Edson, essa pergunta só quem faz é quem é cristão de verdade e quem está buscando servir Jesus. O hipócrita não faz essa pergunta, porque ele sabe que ele é hipócrita. Então, saiba que isso é um bom sinal. Sabe aquela pessoa que diz: eu não tenho certeza se eu sou salvo. Será que eu sou? Quem se preocupa com isso é quem está procurando viver uma vida de santidade e agradar a Deus. Quem não se preocupa não está nem aí. Ele não está nem aí se ele está salvo, se ele não está. Então, eu diria para você, isso é um bom sinal. É igual o médico quando está perguntando: o que que você está sentindo? Ah, estou sentindo uma dor no pé. Ah, então não é um tumor no cérebro, né? Porque ele vai, né? Ele vai por aquilo que está apontando o sintoma da coisa. Então, essa é uma questão muito boa. Eu queria te pontuar isso antes de tentar responder. Agora, sobre a ideia, a carta de João responde. A carta de João é extraordinária porque ela responde. Então, ela vai dizer, eu diria, a gente vai ficar assim para o resto da vida. Eu estou um tempo na caminhada cristã e o cristão, de verdade, ele sempre vai ficar com isso no coração. Puxa, eu estou tentando, mas eu não sou metade do cristão que eu deveria ser. Exato, exato. Será que isso é hipocrisia? Será que não é? Deus me perdoa, estou tentando, pequei, falhei. Então, veja, isso é o caminho, é assim. E João vai dizer isso. Eu vou escrever para vocês não pecarem. Não é para pecar. Cristão não peca. É o que ele vai dizer aqui. A tradução mais literal, eu tenho o texto grego, eu posso mostrar depois para vocês aqui na tela. A tradução literal é: quem conhece Deus não peca. Ponto. É assim que está escrito no grego. E as traduções antigas, a João Ferreira de Almeida, né, aquela área, né, vai dizer, né? Não comete pecado. Mas a ideia do texto é não vive em pecado. Né? Não vive nessa vida de pecado o tempo inteiro, de maneira irremediável. Então, o texto é: não somos pecadores, porque estamos em Cristo. Nós cometemos pecado, mas não somos pecadores. Nós não somos pecadores. Estamos em Jesus. A gente comete pecado, sempre pecamos, mas a gente, diante de Deus, não somos. Diante de Deus, Mas nós você somos, está dizendo que não somos pecadores ou não somos pecadores porque somos remidos? sim, porque somos remidos, porque Certo. Jesus nos salvou. Somos pecadores. A gente, é aquele negócio da brincadeira, né? Tem, parece pecado, tem aparência de pecado, faz pecado. É o quê? Pecador, né? Então, essa é a ideia, né? A gente faz isso, a gente comete pecado, somos pecadores. Mas em Cristo, Deus não nos olha desse jeito. Isso, Claro. se a gente nasceu de novo, Deus não nos olha desse jeito. É comum. E olha, eu não estou querendo ir para o caminho da libertinagem, o caminho que o pessoal diz aí, não, né? Como Paulo vai dizer em Romanos. Ok, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos capítulo 5, verso 20. Aí ele continua no capítulo 6 e vai dizer, então por causa disso a gente vai continuar pecando para a graça aumentar? É essa a lógica, então? Quanto mais eu peco, mais graça tem. Então eu vou continuar pecando mais porque eu vou ter mais graça. Não, ele vai dizer de jeito nenhum. Se a gente morreu com Cristo e ressuscitou, a gente ressuscitou para viver em novidade de vida. É isso que ele diz em Romanos capítulo 6, né? 5, 20 para o capítulo 6, né? Finalzinho do capítulo 5 para o capítulo 6. Agora, João vai dizer, não, a gente não vive desse jeito, e ele concebe a possibilidade do cristão pecar. Porque ele diz isso aqui no texto. Eu escrevo essas coisas para vocês não pecarem. Mas se alguém pecar, saiba que Satanás não pode te acusar com isso. Porque nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Amém. Então, ele diz, eu estou escrevendo isso para vocês não pecarem. O propósito é a gente chegar, lembra Efésios capítulo 4, versículo 15. A gente vai crescer até chegar na estatura do varão perfeito, lá em Cristo. Mas isso é uma utopia. Em vida a gente não consegue. A gente não consegue.
A gente vai viver, 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 orar, cair, orar, chorar, se arrepender, pedir perdão, crescer, orar, viver uma vida de jejum, de oração, de leitura, de dedicação, de comunhão com os irmãos. E no final da vida a gente vai dizer: Meu Deus, tem misericórdia de mim, salva minha alma, eu não consigo. Né? Veja, esse é o caminho. Esse é o caminho. Mas isso é uma coisa que o nosso coração, esse resquício da falha, e Satanás usa isso, né? A palavra diabolos tem a ver com isso, de acusar, né? De dizer assim, ele não pode acusar a gente diante de Deus. Não consegue, porque tem um bom advogado de defesa. E já paguei os honorários e tudo. Jesus Cristo justo. Ele está diante de Deus me defendendo o tempo inteiro. Essa é a ideia que João está dizendo. Então, sim, a gente vai cair, vai pecar. Agora, nós temos que ver, olhar para as Escrituras, para nossa, para ler a vida de Jesus, olhar o que ele ensinou e ver se a gente está vivendo já em pecado ou se a gente caiu porque deslizou, né? Mas a gente está buscando o Senhor. Então, e quem que diz isso? É a Bíblia, é a palavra do Senhor que vai dizer isso. Então a gente vai aos trancos e barrancos, vai caindo, vai, né? Eu lembro uma vez, eu vou falar isso aqui para vocês, e eu termino com isso e a gente continua no texto. Quando eu comecei a estudar a Bíblia com um pouco mais de afinco, isso uns anos atrás, eu morava com um grupo de seis, eu acho, seis homens. A gente era um grupo de missionários, né? A gente mudou lá para Paraíba. Eu estudava lá seis homens e acho que eram sete, seis homens, sete homens, cinco, seis mulheres. Aí elas moravam no apartamento, a gente morava no prédio da igreja, a gente morava nos fundos que tinha lá. E eu lembro que eu estava naquela coisa de bem fervoroso mesmo, de orar mesmo, de estar ali. Eu estudava cerca de oito, não, um pouco mais, umas 8, 10 horas por dia de Bíblia, né? Então era o tempo inteiro, né? Lendo a Bíblia, orando, e esse treinamento fazia a gente ter disciplina espiritual, para a gente fazer um jejum, fazer uma oração, fazer um devocional. A gente tinha muita coisa prática para fazer também. Era um treinamento para a gente fazer missão depois. E eu lembro que eu falei para uns amigos meus, os meus colegas de missão, né? Aqueles que estavam treinando junto comigo. Eu lembro que eu falei para eles assim, eu falei, cara, pode vir Satanás pessoalmente me tentar aqui, eu não vou cair. Eu tô numa intimidade com Deus que não tem como. Pode vir o tinhoso aqui, o tranca-rua aqui, o famigerado, né? Pode vir ele aqui pessoalmente me tentar que eu não vou cair, porque eu não vou cair, cara. Eu tô naquelas circunstâncias, né? Eu dizia, eu tô tão fervoroso como Paulo vai usar na língua de Paulo, né? No linguajar de Paulo lá de Gálatas, eu estou andando tanto no Espírito que eu não vou satisfazer as obras da carne, como Paulo diz lá em Gálatas 5. E realmente foi isso. Mas depois de um tempo, ele disse, aquele que está em pé, que pensa que está em pé, cuidado para que não caia, né? E depois eu caí, pequei em algum momento depois, né? Então, assim, então quer dizer que tudo aquilo que eu fiz foi mentira, foi falso, foi... Não, eu estava buscando o Senhor de verdade mesmo. Mas a gente erra. Então o caminho é continuar olhando para Jesus, né? E dizer, Senhor, não, 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 como o Davi, não tira o teu espírito de mim. Perdoa minha transgressão, perdoa o que eu fiz, né? Voltar para a palavra, junto com os irmãos. Às vezes ajuda, confessar para um irmão, olha, eu errei nisso aqui, cara, me ajuda, né? Vamos tentar orar junto, vamos tentar fazer isso, viu? É, é o que a Bíblia vai recomendar, né? Então, eu diria, é mais ou menos isso. Mas o legal, o João vai responder isso daqui com um pouco mais de profundidade. Depois ele vai dizer: se a gente peca e o coração acusa, ele tem uma palavra que é extraordinária. Ele diz assim: Deus é maior do que o nosso coração. Veja, se a gente peca, porque a gente peca e a desgraça do nosso coração caído, que ainda não foi totalmente regenerado, vai dizer que a gente não tem dignidade para estar debaixo do sangue de Cristo. E João vai dizer: se a gente peca, Deus é maior do que o nosso coração. Ele sabe o que ele fez em Cristo. E ele sabe o que você fez depositando a sua fé em Cristo. Então, João é isso. Por isso que eu sou apaixonado por essa carta, porque ele responde essas questões mais profundas da nossa alma, né? De quem é verdade, de quem está buscando, pelo menos, quem está correndo atrás, né? Então,
eu diria, ele já vai responder agora no capítulo 2 e vai continuar respondendo, tá, Edson? Mas eu diria, agora, um complemento, um comentário daquilo que você falou. Eu acho que isso que você usou é sabedoria, de você saber dosar, né? De dizer, não compensa. O texto vai dizer que a mulher, e isso serve para homem também, a mulher que ela é cristã, ela santifica o marido, ou seja, ela vai ganhar o esposo, primeiro de Pedro, vai ganhar o esposo através do seu bom proceder. Como que eu vou ganhar minha esposa que não é cristã? Como que eu vou ganhar meu filho que não é que sei lá quem, meu vizinho, minha avó, minha família que não é cristã? Sendo que eu não estou com a pessoa não convive comigo, eu fico o tempo inteiro aqui trancado num quarto, estudando, aquela coisa toda, né? Então, veja, é muito sábio isso da sua parte, de sim, continuar querendo estudar a palavra do Senhor, dedicado, mas ao mesmo tempo entender que precisa ir buscar essas pessoas que no teu caso estão tão próximos aí, né? Eu acho que é prudente, é sábio da sua parte. Eu acho que isso é o que eu poderia responder. Não sei se eu respondi, mas foi o que eu consegui pensar aqui, tá? Não, perfeito. Agradeço porque você, na sua fala, colocou coisas que eu realmente entendi e precisava ouvir. Obrigado. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Ah, então, vamos continuar e a gente fecha lá no versículo 6. Fechou? A gente vai continuar, vamos até o verso 6 e a gente encerra a aula hoje. Diz assim, filhinhos. E eu digo isso porque João é como aquele velho, gente boa, aquele velhinho de 90 anos, né? Vem cá, né? A minha avó é assim, a mãe do meu pai, ela tem 88 anos, ela sempre vai, agora não tanto que ela está com um pouco menos de saúde, mas sempre fazia um bolo, um café, um negócio, me chamava para comer na casa dela. Sempre que eu ia, ela me chamava. Veja, é a ideia de um pastor amoroso. Agora, veja só, tem como um cara desse ser o mesmo cara que Jesus falou que é filho do trovão, que mandou descer fogo do céu para matar samaritano? É esse cara aqui, Boanerges. Lembra? João Boanerges, filho do trovão. Como é que esse cara aqui, que manda descer fogo do céu para matar os outros, chama as pessoas de filhinhos, né? Meus filhos, meus amados, né? É porque ele conheceu Jesus tanto e caminhou tanto com Jesus. E a gente põe aí, vamos pôr, né? Do ano 30 ao ano 95, são 65 anos de caminhada cristã. Ele está 65 anos sendo transformado pelo Espírito de Jesus, e aí ele consegue dizer um negócio desse: eu escrevo estas coisas para vocês não pecarem. Ou seja, a gente pode pecar, porque se a gente peca e diz que não tem pecado, é mentiroso. Esse é o caminho. Eu não tenho pecado. O cara que vai lá para. Eu não peco. Mentiroso. Ele já falou isso. Agora, se você pecar, eu estou escrevendo essa carta, essa instrução, para você não pecar. É justo, esse é o caminho da coisa. Agora, se você pecar, saiba que você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, né? E eu gosto dessa palavrinha que ele põe, dikaios em grego, justo. Por quê? Porque se você tem um advogado como eu, para te defender diante de Deus, tu tá ferrado, meu amigo. Porque eu tenho conta a pagar com Deus. Eu tenho o rabo preso com Deus. Porque eu também sou pecador. Então, se você chega diante de mim, Renato, eu pequei, me defende diante de Deus, eu vou dizer, vamos correr eu e tu junto para ver quem chega primeiro, longe, porque Deus vai me pegar também, porque eu também estou devendo contra ele. Eu estou devendo para ele, porque eu também sou pecador. Então, não tem como alguém que está com contas a pagar, com dívida na justiça de Deus, e querer defender você. Não dá. Por isso que ele diz, mas olha, quem te defende, ele não tem conta a pagar, a ficha dele está limpa. Ele pode ir lá e dizer, Senhor, eu tenho crédito na praça, pode passar o cartão que dá transação aprovada, pode ir aí que vai, pode confiar que vai dar bom. Né? Veja, Jesus Cristo nos defende porque ele é justo. E não é justo no sentido assim, de que ele sabe a hora que ele vai defender e ele sabe a hora que não vai defender, porque ele tem justiça. Não é esse o sentido do texto. O justo aqui seria, no termo, e aí é bem linguística mesmo de grego, é bem coisa de gramática, é como que fosse um complemento, um adjetivo daquele que ele acabou de mencionar. É Jesus Cristo, o advogado, o justo.
Por isso que nas traduções colocam o justo, né? Então é Jesus Cristo, o justo, né? Não é que ele é justo, então ele sabe a hora que ele vai te defender. Não. Ele é aquele que não cometeu pecado, conforme em 2 de Coríntios, capítulo 5, verso 21, né? Então a gente sabe que Jesus não pecou e ele está lá do lado de Deus te defendendo. Então isso é uma coisa que a gente pode descansar o coração, porque se a gente peca, porque pecamos, Jesus nos defende diante de Deus. Então é como é, o, eu lembro de. Agora eu vou ser pai, né? Minha filha vai nascer daqui a pouco. E eu não tenho esse sentimento ainda, mas eu tenho certeza que eu vou ter, que é aquele negócio de você querer tacar pedra no filho dos outros, né? Meu amigo, ele pode ser o que for, né? Eu conheço mães que o filho é barra pesada e a mãe, se puder, se tiver chance, vai defender ele. Vai dizer, não, não é bem assim. Meu filho não é assim. Eu trabalho em escola, né? Eu trabalho em escola. Tem uns meninos lá que são terroristas, meu amigo. São terroristas, essas crianças. E eu chego para falar, converso com pais o tempo inteiro, e o pai diz: Não, assim, essa coisa não vem do meu filho. Eu digo: Não, vem de quem então, meu amigo? Quem foi que fez isso daqui, né? Aí eu mostro a câmera, a mãe fica cheia de vergonha lá, né? Então, Jesus, ele advoga diante de Deus por nós, porque nós somos os seus irmãos. Hebreus vai dizer isso, né? Irmãos mais novos. Ele nos adotou e ele nos advoga por nós. Ele vai dizer, se você pecar, a gente tem um advogado junto ao Pai. E esse advogado, Jesus, é a propiciação. Essa palavra é uma palavra difícil, quase não sai, né? Propiciação. O cara que tiver problema com dicção fica uns 15 minutos para falar essa palavra. É uma palavra difícil, mas vem da cabeça hebraica, né? Do pensamento hebraico. Ele está pensando, o que que é a propiciação? A propiciação ele está pensando naquele cordeiro que desvia a ira, né? Propiciação é a mesma coisa de expiação. É de morrer no lugar de alguém. É aquele que ia morrer e você pulou na frente do carro e foi atropelado no lugar da pessoa. Você foi a propiciação daquela pessoa, né? Então ele está pensando aqui no sacrifício do cordeiro lá, né? Do bode emissário. Ele tá com isso na cabeça. Daquele sangue que é na tampa da Arca da Aliança. É isso que está na mente de João quando ele diz isso. Jesus Cristo é o Cordeiro, e eu gosto de Coríntios que ele diz isso. Ele é o Cordeiro, o nosso Cordeiro Pascal que foi imolado. Né? Paulo vai falar isso lá em Coríntios. Ele morreu e ele, com o seu sangue, nos limpa, ele é a propiciação, ele é o sacrifício que aplaca a ira de Deus sobre nós. E João vai dizer, e não é só sobre a nossa, é do mundo inteiro. Ele é o sacrifício completo, perfeito, eterno, que aplaca a ira de Deus sobre os pecadores. Sem o sacrifício de Cristo, nós nunca poderíamos chegar diante de Deus para dizer que somos justificados. Tem uma mensagem que diz, um pregador americano chamado Paul Washer, ele diz isso numa das mensagens dele como ilustração, e eu achei muito legal, vi uns anos atrás. Ele diz assim: ninguém nunca subiu no céu, nunca. Desde que o céu é céu e que Deus criou a humanidade, ninguém nunca foi lá no céu como homem, como gente. Tipo Renato, vou lá no céu agora. Não dá para ir lá no céu, né? Ele disse que ninguém nunca foi lá. E aí ele faz uma cena, né, como se Jesus, na verdade ele pega isso de Charles Spurgeon, um pregador batista reformado, né, do século XVI. Ele diz assim, século XVII, ele diz assim, ninguém nunca subiu ao céu. Ele disse que no dia que Jesus Cristo subiu aos céus, lá em Atos capítulo 1, né, diz que ele subiu aos céus. No final dos evangelhos diz que ele foi assunto aos céus, né, no Monte das Oliveiras, né? Disse que os anjos todos se juntaram na porta dos céus para dizer quem é esse homem que está entrando. Que nenhum outro homem nunca entrou aqui. Como assim? Um homem está entrando aqui no céu, né? Porque Jesus conseguiu entrar lá por causa do seu sacrifício. Ele, como filho de Deus, fez um sacrifício que ninguém faria. Deus aceita o seu sacrifício, o ressuscita dos mortos. Esse é o sinal de que Deus aceitou o sacrifício de Cristo.
e agora ele sobe aos céus e ele senta ao lado de Deus para advogar pelos seus irmãos. Então ele vai dizer que Deus recebe as petições de Cristo em favor de nós. Esse versículo deixa claro, a gente não é Maria que faz isso. Maria não pede para Cristo pedir para o Pai. Ah, não, se Deus pede, imagina, né, se você é mãe, aquele argumento tão profundo, né, na profundidade de um pires, né? Se você, imagina se você pede alguma coisa à sua mãe, ela não vai fazer, né? Se sua mãe te pede alguma coisa, né? Então imagina Maria pedindo para Jesus. Não, Jesus e Maria não tem nada a ver uma coisa com a outra. O texto deixa claro que quem intercede por nós, um santo não intercede por nós, né? Quem intercede por nós é o justo. Só tem um, Cristo. O advogado que está junto ao Pai é Cristo. Ele que faz isso. E ele vai dizer, e nisto sabemos que o temos conhecido. Verso 3. Se guardarmos os seus mandamentos. Então, você diz que conhece a Deus, faça o que ele pediu. Se você não anda como ele pediu, você não o conhece. E conhecer aqui não é igual, oh, tudo bem, tu conhece fulano? Conheço, ele mora ali naquela rua, né, na esquina. Não é nesse sentido. Conhecer aquele no sentido de ter intimidade, ter relacionamento, né? Lembra do texto de Gênesis, diz que Adão conheceu Eva e ela deu à luz a Caim. Como assim? Você passa no meio da rua e conhece a pessoa engravida? Não, teve intimidade, teve relação. É um eufemismo, a linguagem bíblica vai por esse caminho. Então, alguém que conhece Deus, que tem intimidade com Deus, que anda com Deus, que diz que é discípulo de Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem guarda a palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Como é que eu sei que eu sou um discípulo de Jesus? Aqui. Quem diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Se a gente diz que é discípulo de Cristo, ele tem que andar como Jesus. Se você anda de um jeito, mentindo, tudo mundaréu de pecado, e no final das contas você diz, não, Jesus é tudo na minha vida, né? Amém, aleluia. Mentiroso, mentiroso. A verdade não está em você. Você não conhece Deus. É igual o exemplo que eu dei do caminhão. Eu digo que estou andando, um caminhão me pega, me joga 8 quilômetros de distância e eu digo que cheguei atrasado porque me atrasou. Não, eu estou morto. Vai me ver no IML, já era. Marca o enterro e vai me ver lá. Morri, não tem como. Dizer que. Lembra de Jacó? Ele encontra com Deus lá no Val de Jaboque. Ele ficou o resto da vida mancando. Pro resto da vida. Mancando. O anjo do Senhor toca na coxa dele, né? Inclusive tem no texto lá que os judeus até hoje não comem a junta do osso do quadril por causa disso, né? Jacó encontrou com Deus uma vez só. E ele ficou pro resto da vida manco. Quem realmente encontra com o Senhor sai diferente. É isso que ele está falando. Quem conhece Deus vive como ele. E ele vai dizer que vai escrever um mandamento que não é novo, mas é antigo. Aí a gente vai ver isso depois, que é um texto bem. Ele troca muitas palavras, é um texto bem, um pouco complicadinho, mas a gente vai conseguir caminhar. Mas é isso, né? Jesus Cristo é a propiciação dos nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus, como nas palavras de João Batista, que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro Pascal, nas palavras de Paulo. Ele que aplacou a ira de Deus. Deus não mata Renato e manda Renato para o inferno por causa de Jesus Cristo, o filho dele que morreu no meu lugar. Se não fosse isso, eu já estava a caminhos, a passos largos para o inferno. E Jesus me salvou. É isso que ele está dizendo. A gente. E por que que ele pode advogar por nós? Porque ele fez isso tudo aqui. Ele aplacou a ira de Deus. É como a gente chama lá no Nordeste, ele tem as costas quentes. Ele dá carteirada. Olha aqui, eu sou fulano de tal. Eu não sou qualquer um, eu sou fulano de tal. Eu não posso defender você.
Coitado de você se eu fosse o advogado diante de Deus, que vai ser condenado eu e você, né? Mas a gente tem um advogado que é diferente, é Jesus. Jesus é nosso advogado fiel, o justo, aquele que não tem pecado, que não tem rabo preso, o perfeito, que nunca errou, que nunca cometeu pecado. Então, o Senhor Jesus intercede por nós diante de Deus nas nossas faltas, porque faltamos, somos pecadores. Mas Jesus intercede diante do Pai, dizendo: olha, não condene o Renato, não, eu morri por ele. Não condene Beatriz, nem Ricardo, nem Marcos, né? Porque eu morri por ele. Eles falharam, sim, bota na minha conta. Eu pago a conta deles, bota na minha conta. É isso que Jesus diz diante de Deus. E Deus não nos fulmina por causa de Cristo, porque Cristo o tempo inteiro, eternamente, intercede por nós. É por isso que a gente tem a possibilidade de conseguir pecar e não ser fulminado. Que a gente tem um advogado fiel diante de Deus que intercede por nós. Mas isso não é desculpa para andar pecando. É o que ele diz. Se alguém anda em pecado, não o conhece. É mentiroso, a verdade não está nele. Mas se alguém guarda a sua palavra, o amor de Deus se aperfeiçoou nele. Se eu sigo o que Jesus falou, o amor, essa palavra, essa carta aqui fala de amor, de comunhão. O amor é o que é amor? Amor é Deus. Porque o texto diz lá na frente: Deus é amor. Roteos HP estim. Deus é amor. Deus se aperfeiçoa em nós quando a gente guarda a sua palavra. E o que é aperfeiçoar? Aperfeiçoar, o sentido aqui é de se completar. É de você ir. É como um celular que está carregado na tomada. Ele vai carregando 50%, 60%, 70%, 80%, até chegar em 100%. Aí o celular foi aperfeiçoado na carga. No linguajar de João é isso. Se a gente guarda a sua palavra, o amor de Deus se aperfeiçoa em nós. Ele vai dizer isso mais adiante. Ele vai dizer: quem realmente se aperfeiçoar nesse amor no dia do juízo não tem medo. E o texto, e aí a versão que está na minha cabeça é a versão de João Ferreira de Almeida. Porque o perfeito amor lança fora o medo. O perfeito amor é o amor completo. Aquele que foi aperfeiçoado no amor de Cristo, que guarda a palavra e os mandamentos do Senhor, que é um verdadeiro discípulo, não tem medo do juízo. Porque o amor verdadeiro, o amor completo, lança fora o medo. A gente vai ver isso mais adiante. Mas eu acho que é isso. A gente conseguiu contemplar um pedaço aí. Vamos caminhar para frente na próxima semana. Leia o restante do capítulo, né? Capítulo 2, verso 7 em diante, porque a gente vai ver se fecha pelo menos o capítulo 2 na semana que vem, que é diferente do 1. O 2 é muito grande, né? Então, por isso que eu quis entrar nele, para a gente conseguir finalizar na semana que vem. O verso 7 para frente tem uns textos bem meio truncados, né? Ele vai falar dos filhos, dos pais, dos jovens, né? Bem diferente, então a gente vai dar uma lida sobre isso, mas é extraordinário. E ele, a partir do verso 18, aí vai para o pessoal que gosta de escatologia aí, pessoal que gosta de anticristo, de falso profeta, de besta, não sei do que, né? Pessoal que gosta muito desse negócio aí, ele vai dizer que esta é a última hora e muitos anticristos têm saído pelo mundo. Como assim? Muitos anticristos, tem mais de um anticristo? Dois, três, quatro, cinco? Como que é? Ele vai dizer isso daqui, né? Lá no verso 18. Vocês têm ouvido que o anticristo vem. Também agora muitos anticristos têm surgido e a gente sabe que é a última hora. 1 de João, capítulo 2, verso 18. Então, a gente vai tentar entender isso aqui. Vamos pegar esse texto. Se Deus permitir, na semana que vem a gente continua. Fechou? Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, um abraço para vocês. Fiquem na paz.